te parou, só te distraiu. Nós muitas vezes estamos paralisados, queridos, por algo que acontece a todos nós. Nós deixamos de nos levar muitas vezes por distrações. Sabem, queridos, é um tema que tem chamado muito a minha atenção e eu tenho reparado que Satanás usa isto como uma ferramenta que muitas das vezes passa bastante desapercebido aos nossos olhos, que é o poder da distração. Quando eu te digo que ele não parou de operar na tua vida, ele só te está a distrair com coisas que às vezes não têm nenhum sentido. Se nós agora pudéssemos pegar já na palavra, quem ouviu a palavra da pastora hoje de manhã, a gente faz uma conexão fantástica. Porque ela diz hoje, eu vou só dar um spoiler aqui muito pequenino, que ela falou muito sobre a IA, que é a inteligência artificial, que hoje em dia todos nós, mesmo aqueles que não querem e não queriam, a gente está-se a render a essa cena, porque realmente facilita a vida de muita gente, tem muita coisa, mas ela falou na IE, que é a inteligência espiritual. Então, foi algo muito maravilhoso. E uma coisa eu te garanto, com a IA nós podemos ficar distraídos, mas com a IE nós não nos vamos distrair com as coisas do reino. Amém, amém? Então eu quero, ao contrário de Jesus, Satanás gosta muito de nos distrair com muita coisa. Uma armadilha muito bem montada, que muitos de nós caímos dela e nem damos por isso. Vocês já pensaram nisso? Queridos, quantas vezes tu deixaste de cumprimentar alguém só porque estavas distraído? Quantas vezes, em momentos importantes, nós deixamos de ver porque nós nos distraímos? Eu dou por mim a pensar nos homens. Quantas vezes a gente teve que ver um golo pela repetição porque a gente distraiu-se, olhou para o nada e de repente foi golo e disse, e agora? Agora temos que ver na repetição porque já passou. Há coisas que passam muito rapidamente e que nós, com as nossas distrações, nós deixamos de ver. Quantas vezes já batemos com o carro ou com um pé num sítio qualquer porque estávamos distraídos? Quantas vezes nós já nos esquecemos das chaves dentro de um lado qualquer porque estávamos distraídos? E quantas vezes Jesus já não terá falado contigo e tu não ouviste porque estavas distraído? Nós muitas vezes distraímos com coisas, queridos, do nada. E Satanás, ele tem uma forma tão subtil de nos agarrar com assuntos que, se nós mergulharmos um pouquinho na palavra de Deus, nós vamos perceber, uau! Sabem, queridos, existem muitos assuntos periféricos que estão à nossa volta, situações que acontecem à nossa volta, que nós nos deixamos embrulhar por ele, e porque ele não nos para de chegar na frente e nos fazer essa frente, mas para-nos com coisas que nos vão encher a nossa cabeça. Nós muitas vezes, quantas vezes, sabem uma coisa, queridos, eu falo isto muitas vezes porque é um dado estatístico, sabes que mais de quase 90% das coisas que te estão a preocupar agora, elas não vão acontecer. Sabes que 90% daquilo que passa na tua mente hoje, agora, Débora Maria, não vai acontecer. Vai dar tudo certo. Porque se estiveres na vontade de Deus na tua vida, vai acontecer. Mas quantos pensamentos nos paralisam, que essas são as distrações que eu estou aqui a falar, para que nós tiremos o foco do sítio certo. Se a palavra de Deus é só uma, se nós confiarmos nele, nós sabemos que no final vai dar tudo certo. Mesmo que eu passe por algumas tribulações. A palavra nunca nos enganou. Neste mundo tereis aflições. Está lá escrito. Portanto, não venham com... A gente não pode vir com... Não, vai dar tudo certo. Não vai, queridos. Não vai dar tudo certo. Há coisas que vão dar ruim, como vocês dizem lá, né? As coisas que não vai dar certo. Vai dar ruim, vai ser tudo ao contrário daquilo que tu idealizaste. Mas uma coisa eu sei, que se Deus falou, Deus vai fazer. Então o mais importante, e é aquilo que eu tenho buscado na minha vida, é buscar e ouvir a palavra de Deus e os propósitos de Deus na minha vida. E quando eu sei que há um propósito na minha vida, eu vou continuar, mesmo quando está difícil. Mesmo quando nós não temos dinheiro para pagar a nossa universidade. Mesmo, queridos, sabem o que é que me tem satisfazido muito, ou satisfeito muito na minha vida, é que muitas coisas, muita aflição já vem à minha casa, só que Deus tem feito as coisas.
Quando o Miguel foi para a universidade, ele de repente chega e começou-me a falar nas propinas. Eu já tinha ouvido falar nesse nome, só que nunca tinha pago nenhuma propina. E de repente eu tinha uma conta mensal de 140 euros que eu não tinha para pagar. Mas nunca teve em causa o Miguel não ir para a universidade. E eu fiquei a pensar com o pastor, e o que é que a gente vai fazer agora, e o que é que a gente vai fazer, e o que é que a gente vai fazer, e eu comecei, não, a gente tira-se a TV Cabo, porque na altura era a TV Cabo que havia, a gente tira a TV Cabo, são 80 euros que a gente paga, a gente fica só com os telefones, e a gente também não vê televisão quase, e já é uma ajuda, e não sei o quê, e só veio uma frase à minha cabeça quando o Miguel me ligou, e disse que, pai, agora temos que pagar as propinas e são 140 euros por mês. E ele sabia que nós não tínhamos esse dinheiro, porque nós nunca escondemos a nossa vida dos nossos filhos. E eu só lhe disse, filho, Deus proverá. Queridos, não passou 24 horas. E uma tia da Cátia, nossa tia Ana Maria, que ela tem uma boa capacidade financeira, e ela só de repente, não é crente como nós, ela acredita em Deus, mas não é crente como nós. Diz que Deus, disse à minha sogra, que Deus disse para eu pagar a universidade ao Miguel. 2 dias a seguir, nós tínhamos um cheque na nossa mão, exatamente de 1 ano, para pagar as propinas do Miguel, num ano. O Miguel estudou, foi para a universidade, fez o mestrado, está agora a tirar o doutoramento. Queridos, nós não pagamos 1 cêntimo do nosso bolso, mas Ele fez e vai até ao fim, porque é o nosso Deus, queridos. Então, se é propósito de Deus, não te deixes, Ele não te vai parar, mas Ele vai muitas vezes nos distrair. E eu hoje quero usar alguns momentos, algumas coisas, que eu vou partilhar, algumas distrações que muitas vezes vão paralisar o teu ministério, a tua vida, e que na realidade não passam de puras distrações. Muitas vezes estamos muito preocupados ou distraídos com coisas que não interessam para nada e não chegamos ao sítio certo. Temos um caso crasso na Bíblia, eram 10 virgens e 5 distraíram-se. 5 foram prudentes e 5 não foram prudentes. E quando veio o Senhor, 5 não estavam preparadas. Porquê? Porque se distraíram. E quantos de nós isso acontece exatamente na nossa casa, na nossa vida, na nossa família? Então eu quero usar alguns textos bíblicos para nos ajudar a ver algumas coisas que nos distraem e nós nem damos por isso. Primeira coisa, os nossos quereres, os nossos sonhos. Atos 1, verso 6 e 7, diz assim: então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Sabem, queridos, nesta altura os discípulos queriam saber quando seria estabelecido o reino em Israel, porque muitos eram um sonho, eram algo que eles almejavam lá em frente. E muitos de nós também nos distraímos com muitas coisas que não nos competem a nós. Eu dou por mim a assistir a muita gente a estabelecer coisas em certos tempos, e Jesus é bem claro: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Sabem, queridos, coisas que não nos competem a nós, confia em Deus, descansa. Os nossos sonhos ou aquilo que eu quero tem que passar para segundo plano. Nós, quando entramos numa caminhada cristã, se nós ficarmos obstinados pelos nossos sonhos e os nossos quereres, pode não dar certo. Muitas vezes eu tenho que a primeira coisa que eu hoje aprendi a fazer foi: os meus sonhos e o meu querer está alinhado com os sonhos e o querer de Deus. Nós, quando entramos um verdadeiro cristão, queridos, nós deixamos de ser nós próprios e passamos a viver segundo aquilo que Ele tem para nós. Deus não é um gentleman, queridos. Deus nunca te vai obrigar a fazeres nada. Eu tinha um sonho, e o meu sonho era abrir um estabelecimento meu. Eu gostava de abrir um restaurante, abrir uma pastelaria, a servir as pessoas, fazer comida, fazer coisas boas. E em 2017 eu tive essa oportunidade. Eu tinha saído de uma multinacional, trabalhei durante 18 anos quase em 2 multinacionais. Saí dessas multinacionais porque Deus arranjou uma forma de eu ter saído, mesmo contra a minha vontade.
Tive um ano que eu decidi fazer um ano sabático, porque eu estava no fundo de desemprego, tinha um bom salário, sem trabalhar, ganhava praticamente 1.170 euros sem trabalhar, e estava tudo certo, porque tive 18 anos, sem uma baixa, sem nada, então eu recebi tudo o que tinha que receber, e eu decidi, não, durante um ano eu não vou pôr a cabeça no sítio. E outra coisa, eu tinha esse valor durante 740 e qualquer coisa dias que eu recebia um valor mensal diário que ia dar esse valor dos 1.100 euros por mês, em 2017. Só quando começou a chegar ao final de 2017, eu tinha um sonho. Eu tirei esse ano que eu disse, não, vou ficar na igreja, a gente já estava aqui, foi no ano que eu já era pastor, e eu fiquei e disse, não, vou ficar este ano na igreja para ver, a igreja começou a desenvolver e tal, só que eu quis ir atrás do meu sonho. E Deus deixou, abriu todas as portas. E eu abri um café no Ramalhal. Tudo pago. Era só a gente pensar e a gente tinha. A gente jejuou, a gente orou, tudo certo. E eu ia entrar só como sócio, mas por um engano da nossa contabilista, ela colocou-me como sócio-gerente. Para quem percebe um pouquinho disto, a diferença entre sócio e sócio-gerente sabe que se eu fosse só sócio, eu podia continuar a receber o fundo de desemprego, como eu fui sócio-gerente, não tive direito a nada. E no primeiro mês de café, no primeiro mês do meu sonho, fiquei com uma dívida de 1.170 euros ao Estado. Porque eu tinha recebido e tinha gasto para pagar a minha renda e fazer a minha vida. E eu pensei, como assim? O dinheiro que ia dar para mim e para o meu sócio teve que ser dividido pelos dois, que dava 485 euros a cada um. E eu durante 2 anos foi o meu ordenado. Porquê? Porque eu fui atrás do meu sonho. Então, ao fim de 2 anos, Deus é tão maravilhoso, abreviando a história, e onde eu trabalhava, queridos, eu saía de casa às 6 da manhã e chegava a casa às 7 da tarde, 8 da noite. E ganhava 485 euros. E eu não faltei um dia ao trabalho. Não ficou uma conta para pagar. Mas eu pus muito em causa tudo aquilo que eu estava a fazer. E eu, quando dou por isso a pensar e comecei a orar e a pedir a Deus uma direção, e em setembro de 2019 tenho uma reunião de pastores e há um encontro com Deus onde vários pastores trouxeram palavra para mim. Fizemos uma coisa entre nós, uma roda, cada casal ia ao meio de pastores, e se alguém tivesse alguma coisa para falar, nos trazia naquele ambiente espiritual. E eu fui interpelado por 4 pastores. E todos vieram dizer a mesma coisa. Chegou o tempo. Deus quer muito mais de ti. Chegou o tempo. Estás a proporcionar aquilo que Deus tem para ti. E eu pensei, como é que eu posso sair daqui? Eu tenho dívidas de 5 anos. Eu fiz contratos de 5 anos. Eu não vou ser um pastor que não vai pagar as suas contas. Queridos, eu nunca fiquei a dever nada a ninguém. Não era agora. Assim, não basta ser sério nem parecer sério. Apesar de muita gente querer denegrir a nossa imagem. Mentem a nosso respeito, fazem coisas, queridos. Ontem soube uma coisa, queridos, coisas doidas que inventam. Uma fulana que eu vi uma vez diz que eu ando a fazer domicílios com ela e que fiz sexo com ela. Sabias, Rubens? Está nesse nível o ataque dele. É bom sinal. É bom sinal. Porque quando ele anda ao meu lado eu não o vejo. Agora quando ele vem contra mim, eu já o apanhei. Coisas do arco da velha. A querer denegrir a minha imagem, a denegrir a igreja, mas a minha confiança não está nas pessoas. Então nessa altura como é que eu vou pensar? Nós tentamos despassar o café e despassamos. Fechei o café, a empresa, no dia 30 de dezembro de 2019. E vim a tempo inteiro para a igreja. Falei com o meu pastor e pedi-lhe, pastor, se eu conseguir estar 2 anos a ganhar 485 euros, eu quero te fazer uma proposta. Eu vou ficar este ano, tu dás-me 485 euros, e eu vou ficar este ano na igreja, a trabalhar a tempo inteiro. E se não der certo, daqui a 1 ano eu volto a trabalhar, secularmente. E foi assim que eu comecei a trabalhar na igreja. Mas porquê? Porque Deus me tinha dito nessa mesma reunião que disse, agora sim, agora estás pronto.
já viveste os teus sonhos, agora vais viver os meus. E muitas vezes, queridos, hoje pergunta-me assim, pastor, queres abrir um negócio teu? Pergunta lá. Achas? Nunca mais na minha vida. Eu quero nada meu. Já está. Não, tive um pesadelo, não foi um sonho. Então eu hoje o que é que eu faço, queridos? Eu não vou atrás dos meus quereres, daquilo que eu quero. Eu vou atrás daquilo que Deus quer. E se Deus disser vai, eu vou. Se Deus disser para, eu paro. Se Deus disser o que Ele disser, eu vou fazer. Mas eu tenho que ouvir Deus a falar comigo. Então os meus sonhos e os meus quereres hoje não contam, queridos. Pastor, não tens ambições? Tenho muitas ambições. Tenho ambições de ter uma família enorme, tudo a servir a Deus. E está-se a compor. De antes éramos 2, depois passámos a 4 e hoje somos 6. Em nome de Jesus, para o ano que vem já vamos ser 8. Porque vai vir aí netinhos em nome de Jesus. Já estou a profetizar na vida deles. Ainda por cima, o Miguel diz que quer ter 5 e o João diz que quer ter 4. Vai dar tudo certo. Então, esse é um sonho que eu tenho. Outro sonho que eu tenho é um sonho partilhado com todos vós, que é Torres Vedras. Torres Vedras vai se render aos pés do Senhor Jesus. Porque é algo que Deus colocou muito forte no meu coração. Foi por isso que eu saí da nossa sede em Sintra e vim para aqui abrir um grupo de vida com 4 pessoas. Então nós não podemos agora, vai ser fácil, tem sido fácil? Não, não tem sido fácil, não é fácil. Mas eu não vou largar os sonhos de Deus na minha vida. Então o meu querer, os meus sonhos deixaram de ter esse efeito na minha cabeça e na minha vida. Então hoje eu quero viver os sonhos de Deus. Então o que eu quero é que os teus sonhos, o teu querer, os teus desejos estejam alinhados com os sonhos e com o querer de Deus na vida de cada um de vós. Porque assim vai dar certo. Então esta muitas vezes é uma distração nossa. Não, eu vou deixar de servir porque eu vou tirar um curso, eu vou deixar de servir, eu vou deixar de não sei o quê porque não sei o quê, eu não vou ao evental porque não tenho... Não, sei... Não, queridos, nós temos direito a ter sonhos? Temos, queridos, mas está alinhado com os sonhos de Deus? Então se estiver alinhado com o sonho de Deus, vai em frente, mas se não estiver, para, porque senão tu vais sofrer. E depois vais chegar no final e ainda vais dizer que Deus é mau. Eu podia ter endurecido o meu coração. Porque eu orei, queridos, eu jejuei um mês, Deus abriu as portas todas, deram-nos dinheiro de todo o lado, fizemos negócios que ninguém fazia, porque Deus queria-me só mostrar que não é isso que eu tenho para ti. Hoje eu sei o que é que Deus tem para mim. Hoje eu sei o que é que Deus falou comigo. E eu não vou negociar mais esse princípio, eu não vou mais me distrair, porque eu sei que Ele não parou. Eu sei que Ele não parou. Que Ele vai sempre tentar distrair. Até esta falácia que está a chegar aqui é para me distrair. Não, queridos, eu não me vou distrair com isso. Não vou distrair com isso. Eu vou continuar a fazer aquilo que é certo. Amém, igreja? Outra coisa, queridos. Resposta para tudo. João 9, no capítulo 9, no verso 1, diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na sua vida. Deixa-me dizer uma coisa: se existe uma coisa que nos pode distrair, é querermos ter resposta para tudo. A resposta para tudo é um buraco sem fundo. Não há respostas. Que resposta eu ia dar ao Sérgio e à Dani quando eles perderam o filho deles? Vou dizer o quê? Que Deus é bom? Não, Deus está no controle. Que resposta que nós vamos dar a certas coisas que não há, queridos, há coisas que não há resposta. Só que nós muitas vezes queremos ter uma resposta para tudo. Resposta que nós damos a uma mãe que perde o seu filho no ventre. Quer dizer, nós estamos a falar do mundo de vida na vida. São coisas reais aqui da igreja, não é dos outros. A Jade e o Jason perderam um bebê com 7 meses dentro da barriga. Ou 8 já. E o que é que a gente vai dizer? Que resposta nós vamos dar, que nós damos a um pai que vê o seu filho a ser violado por um amigo, por um líder dele, que é o caso de um pastor amigo meu que violou o camarada, o gajo de mais confiança dele, violou a menina dele com 12 anos, estragou a vida dela. Graças a Deus que ela hoje restaurou-se e está novamente nos caminhos do Senhor, com uma nova família completamente restaurada. Mas o que é que nós dizemos a uma pessoa dessas?
O que é que nós dizemos? Que resposta damos a uma pessoa que está de repente com um cancro terminal? Que resposta eu vou dar a um homem que viu a mulher no carro com outro, ou vice-versa? Que resposta nós damos a uns pais quando se veem os seus filhos a afastar de Deus? Quais são? Não há respostas para tudo. Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Queridos, existem coisas que não têm respostas, e o que eu quero te dizer nesta tarde é: não te distraias com respostas que o próprio Deus encobriu. É bem claro. Este verso é bem claro. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus. Então tu não tens que ter respostas para tudo. Já chegaram a estar ao pé de mim, queridos, e virem com coisas e as pessoas querem uma resposta e eu digo: filha, não sei o que é que tu vais dizer. E eu não digo nada. Eu já passei por coisas, queridos, um dia fui enterrar. Fui fazer a cerimónia de uma mãe com 2 gêmeos na barriga. E que resposta eu vou dar àquele pai que estava ali? Àquela família? Não, Deus é maravilhoso. Deus, não, confia em Deus. Não digo nada. Se me perguntarem o que é que eu disse naquela cerimónia, eu não me lembro. Foi o Espírito Santo que me usou. Mas foi duro. Que resposta eu dei ao Sérgio e à Dani quando eles chegaram de manhã à nossa casa a dizer que a filhinha deles estava tudo mal? Que resposta nós damos a essas coisas? Hoje eu não tenho resposta. Hoje eu podia dizer: não, porque agora o Benjamin já foi restituído. Queridos, não tem nada a ver, são 2 coisas completamente diferentes, 2 tempos completamente diferentes. Não tem nada a ver. Então há coisas que nós não temos que dar resposta para tudo, porque Deus encobriu. Não interessa que foi o pai, foi quem foi? Foi ele que pecou, foi os pais que pecaram, quem foi? Queridos, o que é que isso interessa? Sabem o que é que me levou a pensar sobre isso? Queridos, o gajo tinha a cura ao lado dele. Jesus estava ali. E em vez de eles estarem-se preocupados que o gajo era cego e porque é que ele era cego, porque é que eles não chegaram a Jesus e disseram: Jesus, tu podes curá-lo, cura Deus, cura Senhor. Só que nós preocupamos-nos com coisas periféricas da nossa cabeça, porque a gente quer saber coisas que não... Não, queridos, nós temos que saber que Jesus cura. E naquele momento eles podiam ter usado essa fé, porque eles viram muitos milagres. Eles sabiam o poder de Deus e nós também sabemos. Então nós muitas vezes perdemos-nos com respostas à procura de respostas. Queridos, há coisas que não têm respostas. Há essas coisas que Deus encobriu para que ninguém saiba. E é isso que nós temos que viver e saber viver com isso. Nós temos que parar de pregar evangelhos baratos, queridos. Porque nós vivemos numa sociedade onde nós estamos preocupados em encher igrejas, em encher coisas e pregar aquilo que as pessoas gostam de ouvir. E esquecemos muitas vezes de pregar a palavra. E outra coisa, não é fácil nós estarmos e sermos e firmarmos as estacas no evangelho. Não é fácil. Não é fácil tu estar a ser constantemente julgado pela tua mãe, pela tua família, pelos teus amigos. Não é fácil. Eu fui rejeitado pela minha família toda só porque fui pastor. Não é fácil. Só que eu sei qual é o meu chamado. E não é com isso que eu sou um triste. Não sou um triste. Eu sou o gajo mais feliz do mundo. E quando não sou, eu faço por isso. Eu fiz 50 anos há 2 anos atrás e eu fiz quando vocês chegarem aos 50, quem já chegou sabe o que é isso, a nossa cabeça parece dar ali um tilt ali qualquer, que a gente começa a pôr tudo em causa. E eu lembro-me, quando eu fiz estes 50 anos, eu disse: meu, sou muito feliz. Tenho uma mulher que me ama, 2 filhos maravilhosos, estou a fazer aquilo que eu orei a Deus e pedi para que quando chegasse aos 50 anos, eu hoje não tenho crise, eu não tenho que marcar um ponto. Eu sou um empregado, tenho um patrão, eu tenho um recibo de ordenado como toda a... Só que eu sou livre.
Eu faço aquilo que eu gosto, não é trabalho. É algo que eu gosto, que eu amo. E eu orava isso desde muito tempo, Senhor, que eu chego aos 50 anos. Eu não quero ser como o meu pai, que com 50 anos tinha que se levantar às 6 da manhã para ir para cima de telhados, pintar telhados. E falei, não quero. Então, são coisas que hoje a minha vida está pautada noutra coisa. Então, o que eu te quero dizer é que sim, queridos, não vai haver resposta por tudo. E não percas muito tempo com isso. Se Deus não te mostrou, segue em frente. Porque isso é outra coisa que Satanás faz para te distrair. Quando uma mulher é deixada pelo marido, que ela começa a fazer, o que é que será que eu fiz, o que é que eu não fiz? O gajo foi preciso estar-se a borrifar para ti, já arranjou outra e tu ainda continuas a chorar. Deixa isso, vai buscar a Deus. Vai buscar a Deus, Senhor, e preenche aquilo que o meu vazio, preenche a minha dor. Queridos, e não há dúvida nenhuma, Ele vai fazer isso. Queridos, nós temos no Evangelho, queridos, vai estudar, vai estudar os maiores apóstolos do mundo e vai ver a vida deles. Se vês lá algum que teve uma vidinha de conto de fadas, não existe isso. Mas existem homens com grandes fés, com grandes propósitos e com grandes feitos. Por isso é que nós estamos aqui. E que nós sejamos homens e mulheres que vamos fazer isso também. Que as pessoas possam olhar para nós. Não é o que está à nossa volta, é o que está dentro de nós que tem que sair para fora. Amém, igreja? Então é isso que eu te quero. O que mais importante que é isso, era curar aquele cego. Outra coisa mais importante da nossa caminhada é quando nós não temos resposta, queridos, não inventes resposta. Aceita só que existem coisas que Deus não te vai mostrar. Só que muitas vezes eu sou pastor, eu tenho que ter resposta para tudo, eu sou espiritual, se eu não souber vão dizer que... Não, querido, se eu não souber, não sei. Quantas pessoas vêm perguntar coisas que a primeira pergunta que eu faço é, já oraste? Como se fosse uma pergunta. Olha, vamos fazer um jejum. Não. A gente aqui não passa receitas gospel aqui, queridos. Que isso a gente não sabe. Pode haver uma revelação que vem a gente ter algo, mas pode não haver. Então, quando eu não sei, está tudo certo. E não sei, mas vamos orar. Se Deus me disser alguma coisa, eu partilho contigo. Se não disser, se calhar Deus encobriu. Amém, igreja? E é isso que nós temos que ver. Outra, questões teológicas periféricas. Coisas que na Bíblia podem ter mais do que uma interpretação. Marcos 12, 18 a 24, diz assim: depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés não nos deixou escrito que seu irmão de um homem morrer, deixar a mulher sem filhos, e este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos, o primeiro casou, morreu sem filhos, o segundo casou com a viúva, também morreu sem filhos, o terceiro morreu sem filhos, até o 7º também não deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher, na ressurreição de quem ela era esposa, visto que os 7 foram casados com ela. Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Sabem qual é o grande segredo disto aqui? Queridos, estes saduceus, eles nem acreditavam em ressurreição. O verso começa cá em cima, Marcos 12, 18. Depois dos saduceus que dizem que não há ressurreição. Então, eu digo que não há ressurreição, mas eu vou perguntar a Jesus: se a fulana, quando ressuscitar, como é que vai ser? E muitas vezes nós fazemos isso, porque há várias, sabes que há muita coisa na Bíblia que não é clara. Há várias interpretações bíblicas, vários caminhos bíblicos, tu só tens que mergulhar profundo, e não é que um prega A nem outro prega B. São linhas teológicas diferentes. Ninguém pode provar, uma coisa a gente sabe: Jesus vai voltar. Mas sabem que há uma malta que diz que Jesus já voltou. E usam a mesma Bíblia do que nós. Então nós temos que, dentro da nossa cabeça, nós formarmos uma matemática e nós percebermos o que é que enquadra naquilo que Deus colocou no meu coração. Por isso é que já naquela altura, uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram... Queridos, não, temos que ser de Jesus, e Jesus tem que falar connosco, e nós temos que estar convictos do que é que nós estamos a fazer. Presbiterianos batizam por expressão, nós batizamos por imersão. Quem é que está bem? Quem é que está mal?
Ambos os casos aconteceram. E é provado na Bíblia um e outro. Então nós temos que seguir uma linha teológica que faça sentido na minha cabeça, mas há coisas que a gente não sabe. Porque nós hoje temos um fundamento bíblico que muita gente pode levar um caminho A, um caminho B. Há uma coisa que nós sabemos, e isso é o que sei, é que Jesus tirou o pecado do mundo e que Jesus é o nosso Rei. E a partir daqui nós temos que manter fiéis naquilo que nós acreditamos. Por isso é quando tu chegas à MCI e nós começamos a querer fazer fundamento da fé contigo, começamos-te a convidar para a Visão Impacto, começamos a convidar para tu fazeres o curso de maturidade cristã. Porquê? Que é para tu saberes exatamente o que é que nós acreditamos. Nós começamos com uma declaração de propósito, que é aquele propósito que nós estamos a fazer aqui. E é isso que nós temos em cima da nossa mesa e que tu és rapidamente quem quer ficar connosco, sabe exatamente qual é a linha de pensamento que nós temos. E defendemos essa linha baseada nas Escrituras. Livro de Fundamento da Fé, que é um livro que o nosso pastor Cito nos escreveu, que tem tudo. Cada frase que eu digo, há um verso bíblico que testifica aquilo que eu estou a dizer. Não é aquilo que eu digo, é o que a Bíblia diz. E aquilo que a Bíblia diz, eu digo. Amém, igreja? Então, nós começamos muitas vezes a querer saber coisas que não têm nada a ver. Quantos remos tinha o barco de Pedro? O que é que isso interessa? Interessa é que Pedro foi o único homem que andou sobre as águas sem ser Jesus. O que interessa, Adão e Eva tinham embigo, queridos, o que é que isso tem a ver? Sabes uma coisa, o que é importante é que eles desobedeceram a Deus e com isso ainda hoje nós temos que andar aqui. Quantas penas têm as asas dos anjos, queridos? Eu quando converti na altura, sabem qual era a onda? Era a gente saber o nome dos capetas todos. Sério? Eu quando me converti, não sei se alguém desse tempo, a gente sabia o nome dos capetas todos. Os cultos eram uma coisa, a gente chegava a todos os cultos, havia malta aí a espumar para a boca e a subir paredes, era uma maravilha. Queridos, a gente perdeu tempo demais a estudar, começamos a saber tanto de Satanás e a perder o que eram os princípios cristãos. Então, se calhar, nós temos que nos preocupar não com o que é periférico, mas com o que é real. Soberba teológica não é precisa dentro da igreja. O que é necessário dentro da igreja são verdades bíblicas e não essas soberbas. A escatologia não te dá salvação, o dízimo não te dá salvação, a maneira como batizas não te dá salvação, o cabelo comprido não te dá salvação, tatuagem, saia curta, saia comprida, oração no monte, árvore de Natal, igreja branca, igreja preta. O que é que isso interessa, queridos? Eu acho muito engraçado quando falam da igreja preta como se na Bíblia tivesse alguma igreja branca. Eu sou do tempo que as igrejas eram todas brancas e tinham que ter a cortininha azul aqui atrás. Devia ser para imitar o céu, que eu nunca percebi muito bem para que era. A gente agora meteu isto tudo preto, que é para imitar, sei lá o quê. Se calhar é só para a gente não estar distraídos. Sabe o que é bom? A malta muitas vezes entrar aqui e diz, a gente entra aqui e não vê nada. Claro, não é preciso ver nada, queridos. Queres ver o quê? A saia do irmão, a roupa do outro, o brinco novo. A gente tem aqui para ouvir a palavra, louvar a Deus e sair daqui feliz e contente com o que Jesus falou comigo. Amém, amém? A palavra de Deus é muito simples, só precisamos de entender 4 coisas básicas. Reconhecermos que somos pecadores, arrependermos dos nossos pecados, convertermos-nos dos maus caminhos e termos fé na obra redentora de Cristo. Estas são as 4 bases fundamentais. E com isso, levarmos as boas novas ao próximo e pregar o Evangelho. Está lá em Mateus 28, 19 e 20. É isso que nós temos que fazer. Então vamos nos parar de vamos nos preocupar com as coisas que realmente valem pena. Sermos transformados pelo poder do Espírito Santo. Deixarmos de usar a graça para minimizar os nossos pecados. Começarmos a usar a graça como um poder para vencermos o pecado que está em nós e seguirem firmes em direção ao alvo e glorificar o nome do Senhor Jesus. A outra coisa, muito cuidado com quem andas a ouvir na internet.
Existem pastores que são muito bons das palavras, mas não fazem ideia do que é liderar uma igreja. Já falei sobre isso aqui há pouquinho, que ninguém faz ideia do que é acompanhar o sofrimento de pais que perderam filhos, acompanhar um casal com um casamento destruído, acompanhar uma pessoa numa depressão profunda, acompanhar jovens cheios de complexos e traumas, acompanhar crentes completamente abalroados com um evangelho que foi pregado e que foi feito dentro de igrejas. Vida na vida, queridos. Nós podermos chegar ao pé de alguém que está a passar pelo mau momento e nós continuarmos firmes e fiéis naquilo que nós acreditamos. E com isso, mesmo que haja um confronto naquela vida, mas há uma transformação, queridos. A Eunice está connosco há muitos anos. Já nem sei há quantos. Desde o princípio, né? Para aí há 16 ou 15 ou... Por aí, sim. Isso passa, filha. Ela me fez assim, não, estamos em 2026, estás a ver ou não? Foi para aí em 2012, que tiveste para aqui. Quer dizer, a Eunice chegou, ela quando chegou ao pé de nós, ela vinha acabada de se divorciar. O sonho da vida dela. O amor da vida dela. E ela chegou aqui completamente, que metia dó olhar para a Eunice. E ela muitas vezes olhava para mim e ela ficava, e eu era um jovem pastor, acho que nem pastor era ainda. E eu disse, mas não é isso que eu quero ouvir, quando eu pregava para ela. E eu disse, mas eu não posso dizer outra coisa. E o evangelho é duro. Não, nunca fomos, não, vai dar tudo certo, não, querido, não, pode não dar tudo certo. Pode não dar tudo certo. Acompanhar a dor dela doía-nos o coração. Uma moça séria, uma mãe extremosa, uma filha atenciosa. Quem conhece a vida de Eunice sabe. E o que é que nós vamos dizer a esta mulher? Que vai dar tudo certo. Só para nos deixar a pensar. Sabem, queridos, pastor tem que ter cheiro a ovelha. É fácil eu ir para a internet falar em teologia para quem não tem responsabilidade com uma igreja local. Ouve, mas filtra e retém só o que é bom e com bons princípios. Sabem, queridos, e é muito fácil. Eu quando cheguei a Bruxelas, como vocês sabem, alguns de vocês sabem, se não sabem eu digo, eu hoje sou responsável pela uma MCI em Bruxelas também. Sou o pastor daquele lugar também. Vou lá uma vez por mês. E quando eu cheguei lá, eu era a vedeta do sítio. Toda a gente me convidava para ir para casa. E eu cheguei a um ponto a questionar, na minha mente, se eu não vigiasse, eu vou ficar, mas é aqui. Os gajos aqui em Torres já não é dizer que eu sou isto e sou aquilo, e sou isso, eu vou para lá. Não foi, Cris? Não sou bem tratado lá? É uma maravilha lá. Cada um disputam para ver quem é que me quer levar para jantar e tal. Mas sabem uma coisa, o pastor Cláudio Duarte exemplificou isso muito bem numa das pregações que eu ouvi aqui há pouco tempo. Ele disse, sabes onde é que eu sou colocado no meu lugar? Conhecem o pastor Cláudio Duarte? E ele disse, sabem onde é que eu sou colocado no meu lugar? Quando eu chego à minha igreja local lá em Xerém. Que a malta passa por mim, ninguém quer tirar fotografia comigo, ninguém vai me dar um abraço, ninguém vai tirar uma selfie, ninguém quer saber de nada, porque eu sou dali. Porque é fácil, o nosso ego começar a ser levado a sítios que a gente não deve querer ir. Então sabes o que é que eu te digo? Ouve pastor que cheira a ovelha, queridos. Sabem uma coisa, eu digo aqui a toda a gente, eu não mando na vida de ninguém aqui. Nunca me vais ouvir dizer coisas, tens que fazer, não tens que fazer, isto não vai acontecer. Se me pedis opinião, eu posso dar a minha opinião. Mas o meu papel aqui nesta igreja é estar a chorar quando tu choras, sorrir quando tu sorris e pregar o evangelho baseado na palavra de Deus. Esse é o meu papel. E orar pela tua vida, pedir que Deus possa estar contigo. Esse é o meu papel. Não é mandar em ti, não é dizer que vai, que não vai, que faz, que não faz. Não, esse não é o meu papel. Toda a gente que me vem dizer que Deus falou, e queridos, se Deus falou, quem sou eu para te falar? Nunca vou dizer nada contrário a que Deus falou. Se Deus falou, falou. Amém?
Quarto, a vida dos outros. João 21, capítulo, no verso 20 e 22. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinava para Jesus durante a ceia, perguntar ao Senhor: quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto àquele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que é que te importa? Segue-me tu. A vida dos outros é uma grande distração para muitos, queridos. Muita gente preocupa-se muito com a vida dos outros, mas com a sua própria vida não tem qualquer tipo de mudança. Cuidados, muito cuidado, queridos. Para de olhar para o outro, porque isso é uma distração para a tua própria vida. Assim como Pedro estava preocupado com a vida de João, e Jesus dá-lhe essa resposta e disse: o que é que tu tens a ver com isso? Falando no bom português de Portugal. O que é que tens a ver com isso? O que é que isso te importa? O que é que te importa a vida de João? E muitas vezes nós, então dentro do ministério a coisa acontece muito, queridos. A gente olha, porque o outro está não sei o quê, agora o outro é que está ali. Queridos, não te preocupes com o outro. Não te preocupes com o que é que o outro fez e coisa. Quantas vezes a gente, aquele ali faz tudo ao contrário, mas mesmo assim eu sou não sei o quê, e eu sou não sei o que mais, e eu ando aqui, sou um santinho e está tudo mal. Queridos, isso é síndrome do irmão mais velho. Preocupa-te contigo. Preocupa-te com as tuas cenas. Querido, se tu te preocupares só contigo, já vais ter um trabalhão enorme. Só que muitas vezes o que é que nós fazemos? Nós queremos olhar para a vida do outro porque a nossa já não tem ponta para onde se pega. E então a gente vai olhar para o outro. A gente, do outro, da vida do irmão lá, a gente consegue tirar um cisquezinho. Tens um cisquezinho aí no teu olho. E a gente não vê que tem uma trave no nosso. Que toda a gente vê, só eu é que não vejo. Mas eu estou preocupado com o olho do outro. Porquê? Porque eu não quero olhar para dentro da minha casa. Nós começamos a ver, hoje é dia de Santa Ceia, que nós somos do tempo que a gente decidia quem tomava a Santa Ceia e quem não tomava. A gente chegava e ia dar a Santa Ceia, como a gente conhecia, a igreja era pequenina, a gente conhecia toda a gente, então a gente, não, que ele não é batizado, eu nem te dava a Santa Ceia. E onde a palavra diz que o homem examine-se a si mesmo. Só que a gente examina os outros. Não, aquela está com um pecado, não, tu estás em pecado, não podes tomar a Santa Ceia. Tu estás não sei o quê, não sei o quê. Não, não é assim. Este chegou aqui ontem e já começa a pregar. A igreja do outro. O que é ver do outro, a vida do outro. Deixa-me dar-te um conselho em relação à vida dos outros. Coloca os olhos em Jesus. Não coloques os olhos no outro. Sabes porquê? Porque corres um risco. Que é quando olhares, enquanto olhas para o outro, deixar de seguir a Jesus. Há uma história de um pastor amigo que ele dizia que na sua igreja houve uma irmã dizer: pastor, eu vou-me embora, eu gosto muito de si, gosto muito da pastora, mas esta igreja, fulano ali, não sei o quê, está amantizado com o outro, aquele está a ver prostituição, aquele não sei o que lá, e ele disse: irmão, não se faz embora já, faz-me um favor. Agora cada vez que tu chegares à igreja, metes uma colher na tua boca com um ovo, e vais até à fila da frente, sentas-te na primeira fila. E quando tu saíres, fazes a mesma coisa, sem deixar cair o ovo. Faz isso durante um mês. E essa irmã fez isso. Ela entrava na igreja com o ovinho na boca, chegava aqui à frente, sentava na fila da frente, ouvia a palavra, quando terminava a coisa, punha a coisa, saía embora. Sabe o que é que aconteceu? Ela estava tão concentrada no ovo que deixou de ver a vida dos outros. Para de olhar para o outro. É uma distração muito forte e muito grande que te pode paralisar a tua própria vida. Não te distraias, não importa o que Deus está a fazer com o outro, importa o que Deus está a fazer contigo. O que realmente importa é o que Deus está a fazer contigo. A palavra de Deus em Lucas 6:39 diz: porventura um cego pode guiar outro cego, e não vão cair os dois no mesmo barranco? Então preocupa-te contigo. Primeiro preocupa-te em colocar a tua vida em obra. Quer dizer, já dá muito trabalho. A tua vida em pleno. Amém, igreja? As vozes de perto. Gênesis 3:17 diz assim: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por
por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Cuidado, queridos, com as nossas companhias. Vocês sempre temos vários exemplos na Bíblia de vozes que trouxeram muita distração e por causa dessas vozes, muitos planos de Deus foram mudados na vida de muitos. Ainda hoje sofremos com esta maldição. Por sua causa, com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Sabem, queridos, Adão, Abraão, Saul, Davi, Sansão, Judas, a multidão, muitos ouviram vozes e ficaram distraídos com isso, e com isso mudaram o rumo da sua vida. Mas a nossa maior preocupação deveria ser em todas as situações, ouvir a voz de Deus. Nós temos vários casos, e ainda hoje, Adão é o primeiro. Abraão também criou outra linhagem que não era para criar, porque ouviu Sara. Nós temos que ter cuidado, queridos. E Sara queria mal, Eva queria mal, não queria, queridos. Nem a mulher de Jó queria mal. Só que Jó estava conectado com Deus e chamou louca a mulher. O que é que tu dizes? Quando ela diz amaldiçoa ao teu Deus e morre, já só cala, tua doida. Deus deu e Deus levou. Nós temos que ter atenção, queridos. Há vozes que estão por perto que nos vão desviar do princípio e do propósito de Deus. Eva, quando foi ter com... a serpente fez o... Satanás trouxe esta distração. Ele não parou, ele trouxe a distração no meio de Eva. Ele conseguiu vender o peixe a Eva. Não, aquela fruta é que vai. E Eva fez o quê? Comeu. E deu a comer. E tanto é que Deus, quando chega, Ele não falou com Eva. Ele falou com Adão. O que é que comeste? E a primeira coisa que Adão fez foi o quê? Foi a mulher que tu me deste. Então, para. Tem cuidado com as vozes que estão por perto. 6º ponto, dificuldades, as provações. Mateus 14, 28 diz assim: Senhor, disse a Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar-se e gritou: Senhor, salva-me. Sabem, queridos, esta se calhar é a pior distração de todas. Com a nossa pouca experiência, temos visto muita gente a afundar-se quando a coisa aperta. Sabem, queridos, é muito triste ver, já vimos pessoas a terem verdadeiros encontros com Jesus. E quando se deixam distrair pelos ventos, pelas ondas desta vida, afundam por completo exatamente o que aconteceu com Jesus. Eu já tive muita vontade de fazer a mesma pergunta que Jesus fez a Pedro, que está neste verso. Há algumas pessoas que já passaram por nós, que é só: porquê é que tu duvidaste? Tu estavas aí tão bem, meu. Estavas no caminho certo. Eu disse para tu vires. Só que nós muitas vezes olhamos para o lado, nós ficamos distraídos com o vento, ficamos distraídos com as ondas, ficamos distraídos com a pressão, ficamos distraídos com o mau dia mau, ficamos distraídos com a falta de dinheiro, ficamos distraídos com uma doença, ficamos distraídos com tanta coisa. E a gente só pergunta: porquê é que tu duvidaste se Deus disse? Deus disse: Pedro, anda. E muitas vezes, sabem, queridos, com o coração de pastor, esta parte dói de eu ver muitas vezes o propósito de tanta gente que se deixam cair, às vezes por coisas que não faz sentido nenhum. Então, queridos, com certeza existiam muito mais coisas que nos podem distrair, mas se ficares mais atento às distrações, de certeza que vais alcançar um propósito que Deus tem para ti, e muito mais rápido, e com muito menos sofrimento. Deixa-me dar-te só uns últimos conselhos nesta tarde. Tens família? Aproveita a tua família. Não te distraias com os filhos dos outros, com o marido dos outros, com a mãe dos outros, com o pai dos outros. Tens amigos? Aproveita os teus amigos. Tens uma igreja, queridos? Aproveita a igreja.
Aproveita a igreja e aquilo que ela te dá. Queridos, cada evento que nós fazemos aqui não é para nós. Nós não fizemos um evento ontem de homens para o pastor ir andar de kart. Se o pastor quiser ir andar de kart, vai andar de kart com os meus filhos. Nós fizemos um evento para estarmos em comunhão como homens. E estivemos aqui, acabou o nosso dia com os homens todos ajoelhados aqui neste chão, a pensar na vida deles. Nós não vamos fazer um evento de mulheres na próxima semana só para a gente encher ter aqui 80 pessoas. Não, Cristo, nós vamos querer tratar a tua saúde emocional, a tua saúde física e a tua saúde espiritual. São pessoas que vêm mesmo, que são experientes no assunto, que te vêm ajudar. Nós não fazemos impactos para encher impactos. Nós fazemos impactos para que sejam vidas transformadas. Nós não vamos fazer estes dias do Carnaval só para a gente fazer coisas contra o Carnaval. Não, que a gente vai fortalecer a nossa fé e pregar aquilo que nós acreditamos. Então, se tu tens uma igreja que... Muita gente, se calhar, se tivesse uma igreja que não fizesse nada, estava a reclamar. Não, a minha igreja não faz nada. E aqui a gente reclama que a minha igreja faz muita coisa. E não faz assim tanta coisa. Faz aquilo que Deus nos manda fazer e que nós achamos que é necessário para o corpo de Cristo. Amém, igreja? Tens trabalho, aproveita o teu trabalho. Tens um ministério, aproveita o teu ministério. Tens dinheiro, aproveita o teu dinheiro. Tens saúde, aproveita a tua saúde. Tens casa, aproveita a tua casa. Tens carro, aproveita o teu carro. Querido, estás vivo, aproveita a viver. É o carrinho velho que aquele está, querido, imagina-te sem ele. Imagina hoje saís daqui e não tens uma casa. Mesmo que a tua casa não seja muito boa. Mas imagina saís daqui e não tens um teto. Imagina não teres amigos nenhuns. Imagina de repente não teres uma igreja para congregar. Então valoriza, querido, valorizem realmente aquilo que tem valor. Não se deixem distrair por armadilhas de Satanás. Deus tem muito mais para ti. Quem acredita diz amém.